Muitas pessoas me perguntam como fazer para entender a Bíblia. Outras confessam que até já desistiram de ler porque não entendem nada mesmo. Na realidade, existem muitas barreiras ou diversas barreiras que dificultam o nosso entendimento das Escrituras. Para entender a Bíblia é importante conhecer algumas verdades sobre ela. E nesse vídeo eu vou falar sobre 5 verdades que nós precisamos ter em mente quando o nosso propósito é entender a palavra de Deus. Graça e paz, eu sou o pastor Valtecir, pastorei a mesma igreja há mais de 20 anos. Nesse canal eu falo de vida cristã na prática. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever, curtir, comentar, deixar aqui a sua dúvida e compartilhar esse vídeo com seus amigos, irmãos e familiares. Em Romanos capítulo 15, versículo de número 4, está escrito: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. A primeira verdade que nós precisamos ter em mente para entender as Escrituras é que a Bíblia é a palavra de Deus. Um dos livros mais traduzidos, mais vendidos e podemos dizer o mais importante que existe. Alguns afirmam que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus, mas nós sabemos que isso não é verdade. A própria Bíblia, ela refuta essa afirmação, dizendo que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Ela é plenamente inspirada, né? Foi o que 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 deixou ali declarado. É o livro mais documentado que existe e originalmente ela foi escrita em hebraico, o Novo Testamento em grego e algumas partes foram escritas em aramaico. Então você pode confiar nas diversas versões que nós temos em português. A Bíblia ela também é composta por diversos gêneros literários e isso é importante saber, pois a forma como ela está escrita afeta a forma como nós lemos e interpretamos as Escrituras. Cada estilo literário você deve usar diferentes abordagens para interpretar e aplicar em sua vida. Por isso que a forma como nós lemos e interpretamos os Salmos é diferente como a forma que nós lemos e interpretamos um livro histórico, né? Um livro dos reis, o livro de crônicas. Então existem abordagens e interpretações diferentes para cada estilo. Mas tenha em mente que se a Bíblia é a palavra de Deus, nós precisamos nos aproximar dela com toda a reverência. Nós precisamos tirar o tempo e priorizar esse tempo de leitura como se nós estivéssemos de fato na presença de Deus. Ler a Bíblia como a palavra de Deus implica em termos uma reverência diante do texto sagrado. A revelação de Deus registrada na Bíblia não acontece de uma só vez, ela foi progressiva. Deus vai se revelando no decorrer da história através do registro que está nos livros, começando em Gênesis e terminando a sua revelação no livro de Apocalipse. O que isso significa? Significa que há uma unidade fundamental na Bíblia e que essa unidade ela vai sendo desenvolvida ao longo do tempo. Podemos dizer que o Antigo Testamento deve ser interpretado à luz do Novo Testamento e vice-versa. Tenho certeza que você já tenha ouvido alguém dizer isso, né? Alguém afirmar, fazer essa afirmação que o Antigo Testamento deve ser interpretado à luz do Novo Testamento e o Novo Testamento deve ser interpretado à luz do Antigo Testamento. De que forma nós podemos compreender isso na prática? Quando nós olhamos para a importância do sacerdócio levítico no Antigo Testamento,
Lá está bem firmado a sua importância, quando Deus ele instrui Moisés a instituir o sacerdócio a partir da tribo de Levi. Mas quando nós lemos o Novo Testamento, nós percebemos que esse sacerdócio, que foi tão importante no Antigo Testamento, ele era temporário e que apontava para o sacerdócio perfeito e definitivo de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso está escrito pelo autor da carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 14, está escrito assim: portanto, visto que temos um grande sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Então, nós percebemos que entender que a revelação da Bíblia ela é progressiva, ter esse conhecimento, conhecer esta verdade, nos fará entender melhor o todo da palavra de Deus, né? Entender a Bíblia como um todo. Nós vamos entender melhor, por exemplo, a adoração, nós vamos entender muito melhor a salvação e nós vamos entender, com certeza, de uma forma mais profunda, a própria igreja à luz desta verdade da revelação progressiva. E a terceira verdade que precisamos ter em mente é que a Bíblia, ela conta a história da redenção. A Bíblia é um livro que fala de Deus e do seu plano para redimir as pessoas ao longo da história. Então nós não devemos ler a Bíblia como se fosse um livro de histórias comuns ou, o que é pior, ler a Bíblia como se fosse um livro científico. Na verdade, a Bíblia ela vai usar a linguagem simples dos autores e não a linguagem científica. E algumas críticas que são feitas com relação à Bíblia surgem exatamente porque as pessoas não entendem essa verdade. E eu cito um exemplo, né? Algumas pessoas elas vão dizer que a história de Josué, que afirma que o sol parou, ela está errada, pois hoje, né, com o avanço científico, nós sabemos que a Terra que gira em torno do Sol, ou seja, os planetas do Sistema Solar é que giram em torno do Sol e não o contrário. Mas quando nós vamos olhar e estudar a Bíblia, procurar entender a Bíblia, e nós fazemos uso dessas verdades, em especial essa que nos afirma e deixa claro para nós que a Bíblia, na verdade, conta a história da redenção, nós vamos perceber que esse trecho em especial não está tentando explicar ciência, mas apenas mostrar como Deus cuida das coisas. E isso é contado do ponto de vista de quem estava observando e que naquela época não sabia, né, não tinha esse conhecimento científico de que era de fato a Terra que girava em torno do Sol e não o contrário. Mas ainda hoje, mesmo sabendo, tendo esse conhecimento, nós também ainda, né, usamos da mesma forma de falar que, né, as pessoas daquela época usaram para falar. Por exemplo, com referência ao mesmo fato, né, nós olhamos e dizemos que o Sol nasce de um lado e se põe de um outro. O Sol nasce no leste e se põe no oeste. Ou seja, nós estamos falando da mesma coisa. Quarta verdade que precisamos ter em mente, se queremos entender as Escrituras, é que Cristo, Ele é o centro da Bíblia. Você, eu, nós não somos o centro da Bíblia. Minhas dores, suas dores não são o centro das Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, Cristo, Ele é o foco principal das Escrituras. Então, nós podemos dizer, e por isso que os teólogos dizem, que a Bíblia ela é cristocêntrica, ou seja, Cristo Ele é o centro. Isso significa que tudo que está escrito na Palavra de Deus aponta diretamente para Cristo. Desde Gênesis, o Antigo Testamento todo, até, né, o final do Novo Testamento, o livro de Apocalipse, tudo aponta para Cristo. O Antigo Testamento ele vai mostrar claramente a promessa
do Messias, o Filho de Deus enviado para salvar o seu povo. Já o Novo Testamento ele vai detalhar como essa promessa ela foi cumprida. Então essa verdade é fundamental. Quer entender as Escrituras? Então entenda, compreenda e aplique essa verdade. A Bíblia não é um livro sobre você, não é um livro sobre nós, é um livro sobre Jesus Cristo. E a quinta verdade que nós precisamos ter em mente é que a Bíblia ela está completa. O cânon bíblico está fechado. Isso significa que nada mais pode ser acrescentado a ele. Apenas os livros que conhecemos e estão na nossa Bíblia, os 66 livros, foram reconhecidos como inspirados. A Bíblia não necessita de nenhum complemento. Alguns textos extra-bíblicos podem ser consultados para nos facilitar o entendimento do contexto histórico e cultural da época. Ler e entender as Escrituras sempre foi e sempre será uma tarefa desafiadora, mas conhecendo estas verdades e aplicando elas no dia a dia, enquanto nós estamos lendo e buscando o entendimento da Escritura, nos levará a ter êxito na nossa tarefa, no nosso propósito. Então, não se esqueça, continue lendo, continue buscando conhecer a Deus e compreender o seu plano para a sua vida através das Sagradas Escrituras. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, está escrito: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, da mesma forma que toda a Escritura ela é inspirada por Deus, divinamente inspirada, também nenhuma parte da Escritura pode ser entendida se não for através do Espírito Santo de Deus. Eu desejo orar com você para que você tenha êxito no seu projeto, no seu propósito de leitura e compreensão das Sagradas Escrituras. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo pela tua palavra e me comprometo a permanecer e a intensificar o meu empenho na leitura e em superar os obstáculos, as barreiras que surgirão diante do meu propósito de continuar conhecendo e aprendendo as tuas palavras, aprendendo os teus ensinos e procurando colocar em prática as tuas verdades. Me abençoe, me ajude para que eu continue e tudo que eu leia, o teu Espírito transmita ao meu coração a tua sabedoria. Abençoa, Senhor, as nossas vidas e derrame o teu Santo Espírito. O mesmo Espírito que inspirou a tua palavra também nos abençoe no entendimento delas para a glória e louvor do teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.